Olá, meu nome é Ana Paula, eu sou doula aqui pela Realize, sou especializada em pós-parto, então faço esse trabalho de doula pós-parto, consultora em aleitamento materno e hoje eu vou falar sobre o tema amamentação e volta ao trabalho. Vamos falar então sobre a amamentação e volta ao trabalho, né? É possível continuar a amamentação com volta ao trabalho? Sim, é muito possível. Basta a mãe querer, se esforçar muito, ter muito compromisso, né? Comprometimento mesmo com isso e ter certeza que é isso que ela quer. Isso tem várias maneiras de serem feitas, né? A gente vai falar um pouquinho de cada umas, porém a gente vai começar a respeito falando um pouquinho, que talvez algumas mães desconheçam, sobre as leis, né, da licença maternidade, as mães trabalhadoras. Hoje a nossa lei estadual é de 120 dias de afastamento, né, por conta mesmo da amamentação, de estabelecer essa amamentação, e já foi aprovada uma lei de 180 dias, porém essa lei ainda não é usada por muitas empresas privadas, porém pelas empresas públicas ela já está sendo aplicada. Fora essa lei, a gente também tem algumas outras coisas que podem auxiliar as mães em relação ao retorno ao trabalho, né? A gente tem um atestado médico que pode ser solicitado pelo pediatra, que são 15 dias a mais da licença maternidade, né? Por conta de o bebê ainda estar amamentando exclusivamente no peito. Lembrando que as empresas não são obrigadas a aceitar esse atestado, então vai muito de conversar com a RH, com a pessoa responsável da empresa, para ver se eles vão receber esse atestado, para a gente não contar com esse atestado e de repente não conseguir se preparar antes para a volta, né? É possível também juntar as férias junto com a licença maternidade para que o máximo possível se estenda esse vínculo da amamentação da mãe e o bebê mesmo, né? Porém, não conseguindo esse atestado, não sendo possível juntar as férias, a gente vai se preparar pelo que a gente já tem, que é a licença maternidade, ok? Chega a ser até desconexo, né? A Organização Mundial da Saúde recomenda que o bebê deve mamar exclusivamente no peito durante 6 meses, sendo que a maior parte das empresas fornece apenas 4 meses de licença maternidade, né? Então, como que a gente vai permanecer esse bebê no aleitamento exclusivo, sendo que essa mãe precisa voltar ao trabalho? Então, isso é possível também, né? Com extração do leite materno. Essa extração pode ser feita de 3 maneiras, a gente vai citar cada uma delas. E aí, sim, manter esse bebê somente no leite materno até os 6 meses. Por que a Organização Mundial da Saúde recomenda que seja dessa forma? Pela maturação mesmo do organismo desse bebê, do intestino, do estômago, de todo o processo digestivo desse bebê, né? A partir dos 6 meses, considera-se que a maioria dos bebês estão prontos para receber alimentos sólidos, né? Então, a partir disso, a gente pode começar a oferecer, fazer uma introdução alimentar a esse bebê, o que não significa que esse bebê precisa ser desmamado, deva ser desmamado, que o bebê também, que o leite materno perde as propriedades importantes que ele tem, muito pelo contrário, o leite materno ele é o mais importante, o alimento mais importante até 1 ano de vida do bebê. Então a gente mantém exclusivo até os 6 meses, a partir dos 6 meses a gente mostra para ele que existem novos alimentos e continua amamentando. Lembrando que mesmo com o retorno ao trabalho, a mãe tem as leis que também beneficiam ela e o bebê e a amamentação, né? Então, a mãe tem direito de 2 descansos de 30 minutos cada durante a sua jornada de trabalho, podendo negociar também com o empregador de estar saindo 1 hora mais cedo, entrando 1 hora mais tarde ou tirando 1 hora a mais de almoço, tudo isso para beneficiar o aleitamento. Ou, nesses intervalos, ela pode estar ordenhando leite materno também para manter a produção de leite, para ela continuar oferecendo para o bebê nos momentos que ela está fora de casa, né? Vamos falar sobre a extração de leite materno, né?
São 3 opções que a gente pode ter, que é a ordenha manual, a bomba manual e a bomba elétrica, né? Nessas 3 opções, são fáceis de fazer, porém exigem um pouquinho de treino e técnica, né? Então, a ordenha manual, por exemplo, é o ideal que todas as mães saibam, para uma eventualidade, a mãe poder utilizar desse meio que ela tenha, né? Mesmo ela tendo uma bomba, ou manual ou elétrica, ela saber as 2 maneiras de extrair o leite materno. E após a gente começar a fazer essa extração de leite materno, a gente precisa saber sobre conservação, sobre o manuseio de como fazer, além disso de como armazenar esse leite materno e como oferecer esse leite para o bebê. A extração do leite materno, ela deve ser feita 30 dias anteriormente à volta ao trabalho da mãe, né? Que no caso seria a validade mais ou menos do leite materno no freezer. Então 30 dias antes a mãe pode começar essa ordenha, ela pode receber as orientações de como fazer. Muitas mães pensam assim, nossa, mas o bebê mama muito, como eu vou fazer para tirar o leite ainda? Vai faltar para ele. Então é muito bom a mãe receber essas orientações. Muitas vezes é preciso de saber como aumentar, né, a demanda do leite, como ordenhar, que horários é o melhor de ordenhar e como armazenar. Isso é o principal. Você tirou o leite, aonde eu vou guardar? Como eu vou guardar para oferecer de uma forma limpa, né, sem bactérias, tranquila para o bebê. Veja essa tabela sobre armazenamento de leite, como armazenar e como manter o leite. Então, a gente pode manter o leite materno em algumas horas em temperatura ambiente, na geladeira, no freezer. O ideal é saber como armazenar para não perder esse leite materno, né? Então, a gente está falando de armazenamento e também vamos precisar saber um pouco sobre o transporte do leite materno do trabalho para casa, né? Se você tiver um congelador, uma geladeira no trabalho, melhor ainda, mas se não tiver também, existem outras formas de se transportar o leite materno e que ele vai manter as suas propriedades tranquilamente. É muito importante saber também depois na forma de descongelar o leite materno para também não perder as propriedades. Então, não adianta a gente manter o leite materno do bebê se ele não tiver propriedades para o bebê, né? Então, é você saber como descongelar esse leite e como oferecer. É muito importante que não se ofereça esse leite na mamadeira para o bebê. Por quê? Porque a sucção do peito e a sucção da mamadeira são feitas de formas diferentes. E isso pode causar uma confusão de bicos, que a gente chama no bebê. Então, se o bebê mama mamadeira e mama peito, a tendência desse bebê desmamar no peito é muito grande. Então, a gente vai extrair a mamadeira, né, de quem quer continuar amamentando e vamos oferecer o leite de outra forma. Nós temos 3 formas que são formas que não vão prejudicar a amamentação, que seria na seringa, na colher e no copo. Como que eu vou oferecer isso ao bebê, né? Realmente o cuidador, ou seja, se vai ter uma avó, uma babá, ou mesmo um berçário que você vai levar seu bebê, descobrir qual é a melhor forma para esse cuidador, né? Então tem muitas pessoas que se adaptam com a colherinha, outras com copo normal, copinhos de pinga ou copinho de transição, que é o copinho com bico, né? Então a gente vai ver com o cuidador o que melhor fica para ele. Essas maneiras que você tem de oferecer o leite materno, nenhuma delas vai causar desmame. Então a gente vai estar seguro com essas opções que a gente tem na mão. E a pergunta é sempre, eu vou dar conta de fazer essas ordenhas? Não vai ser muito cansativo? Meu leite vai ser suficiente? Isso tudo a gente só vai saber com o tempo, né? Porém, a maioria das mães que tentam, que buscam informação, que tem alguém para auxiliá-las, elas conseguem manter esse aleitamento materno por um bom tempo, né? E o ideal é que fosse até 1 ano, pelo menos, que seria o principal alimento que esse bebê recebe, né? Que é o leite materno. Independente se ele se alimente ou não, se ele está tomando leite materno, ele vai estar nutrido, ele vai estar alimentado, né? Então, para a gente saber como manter essa produção de leite, né? O ideal é que a gente utilize mesmo desses meios que a gente tem de extração de leite durante o horário de trabalho, né? Que a gente não passe o dia, por exemplo, sem tirar leite, ou a gente amamente, ou a gente extrai leite para armazenar, e durante o momento que a gente está com esse bebê, que esse bebê mame em livre demanda. É muito importante para as mães trabalhadoras saberem que é muito importante o bebê mamar durante a noite. Eu sei que é muito cansativo,
Muitas mães acabam optando até por tirar do peito por conta da noite, porque passa a noite amamentando, no outro dia tem que trabalhar. Então, uma dica importante é para essas mães tentarem fazer a cama compartilhada mesmo, né? Que esses bebês durmam com a mãe e para que essas mães possam descansar mais tranquilamente durante a noite, mesmo com os bebês sendo amamentados, né? Porque a produção do leite que a gente tem à noite, ela é diferente da produção do leite do dia, e os hormônios que a gente produz, os hormônios que vai ajudar a manter a produção durante o dia. Então, se a gente amamenta à noite, a tendência desse leite permanecer numa produção ativa, ela é muito maior. Eu sei que são muitas informações, são muitas dúvidas, são muitos medos, e é nessa parte que entra a consultora em aleitamento materno para auxiliar a mãe, né? Não só a mãe, mas o cuidador também, quem vai ficar com esse bebê, né? Então, se a avó vai ficar com esse bebê, por exemplo, a consultora pode ir até a casa, explicar para essa avó como descongelar esse leite materno, como oferecer, qual é a maneira correta, de quanto em quanto tempo para esse bebê aceitar de forma correta, desperdiçar o quanto menos o leite materno, porque é muito difícil de tirar, né? Então, a gente pode continuar amamentando, oferecendo, e a consultora em aleitamento materno, ela vai ajudar também nessa parte da volta ao trabalho a mãe e quem for ficar com o bebê na maneira de auxiliar, de como oferecer para esse bebê. Vamos falar sobre duas coisas super importantes que a gente quase não sabe, que pais adotivos podem amamentar o seu bebê. Então, a mãe pode amamentar o bebê, ela só precisa de auxílio, né, de como estimular essa mama, como fazer para produzir leite a partir do momento da adoção. Isso uma consultora em aleitamento pode ajudar. Então, os pais adotivos podem amamentar e também têm direito à licença maternidade, assim como os pais biológicos, né? Então, a mãe também pode estender essa amamentação por muito mais tempo. E a segunda coisa é que andou rolando aí na internet uma lei falsa que as mães seriam multadas se fossem amamentadas em público. Então, na verdade, essa lei é contrária, tá? Só para desmistificar, tem uma nova lei que foi criada agora no estado de São Paulo, que todas as mães têm direito de amamentar em qualquer local, público ou privado. Rolou na internet há pouco tempo uma lei falsa dizendo o contrário, que as mães seriam multadas se elas fossem pegas amamentando em qualquer local. Então, quer dizer, mesmo um local, um shopping, por exemplo, que tem um berçário, um lugar para amamentar, as mães têm o direito de amamentar onde ela quiser. Então, em qualquer local, as mães têm esse direito reservado. Inclusive, se a mãe for constrangida amamentando, quem pode ser multado é o estabelecimento que fez isso, né? Então, essa lei é contrária do que está circulando na internet, foi aprovada agora no estado de São Paulo ao nosso favor. A gente falou muito sobre o aleitamento materno, mesmo com a volta ao trabalho, né? Só que vão ter muitas mães, por N motivos, que não vão conseguir extrair esse leite materno, né? Ou não vão conseguir, ou não vão ter tempo, pela demanda do trabalho mesmo. Então, a gente pode manter o bebê sendo amamentado, os momentos que ele está com a mãe, e os momentos que ele está longe da mãe, ele pode tomar um outro tipo de leite complementar, um leite artificial, né? Mas o ideal, que friso novamente, é que mesmo que esse bebê tome um outro tipo de leite que não é o materno, que ele não seja oferecido na mamadeira, para não causar a tal da confusão de bicos e desmamar o bebê precocemente, tá certo? As recomendações da Organização Mundial da Saúde são que esse bebê permaneça em aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, não precisando ser oferecido chá, água ou qualquer outro alimento para esse bebê. O leite materno tem todos os nutrientes que esse bebê precisa até os 6 meses. Após os 6 meses, nós vamos começar uma introdução de novos alimentos, mostrando para esse bebê que é possível se alimentar de outra forma também, e mantendo o aleitamento materno, porque até 1 ano, como eu falei, ele é o principal alimento para o bebê, e podendo ser estendido até 2 anos ou mais, o que é muito benéfico para o bebê, porque a partir do 1º ano de vida do bebê, até o 2º ano pelo menos, a gente consegue fornecer 70% dos nutrientes que esse bebê precisa. O bebê que é amamentado até os 2 anos de vida, ele é considerado padrão ouro de saúde pela Organização Mundial da Saúde para a vida adulta.
Então, quando a gente amamenta um bebê até os 2 anos, pelo menos, a gente não está pensando somente no hoje desse bebê, mas na vida adulta saudável que ele terá. Gostaria de agradecer de vocês terem assistido o vídeo. Espero ter ajudado as mães aí à volta ao trabalho. Esse assunto é muito extenso, muitas vezes vai causar algumas dúvidas. Eu estou à disposição. Se vocês quiserem comentar aqui embaixo, na medida do possível eu vou respondendo. Curta a nossa página no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube. A cada 15 dias nós temos um vídeo novo, com temas novos, muito interessantes. Venham conhecer a clínica. Obrigada mais uma vez por ter assistido o meu vídeo e até a próxima!